Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Palmeiras classificado para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, galera. O Verdão jogou muito bem contra o Botafogo, deixou o Botafogo acuado, galera. O Botafogo só veio jogar depois que levou o gol do Paulinho aos 100 minutos. O Verdão passou os últimos 15 minutos ali se segurando e conseguiu a classificação. Estou trazendo aqui para vocês o Sport Center da ESPN, falando tudo aí sobre este jogaço do Verdão, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Temos mais um pouco na nossa tela, com números, estatísticas, como a posse de bola maior para o Botafogo, 53-47. Nas finalizações, muito mais do Palmeiras, 19-16. O Botafogo começou a ameaçar também na prorrogação, depois que já tinha levado o gol, né? Finalizações certas, 5-2, grandes chances, 4-3. Ações na área rival, 25 do Palmeiras, 27 do Botafogo. Escanteios, 15 do Palmeiras e 8 do Botafogo. Amigos Rafael Prats e Silas. Antes, vamos só ver os números do Paulinho. 1 gol, 3 finalizações, 1 chance criada, 2 dribles certos, 3 ações na área rival. Entrou aos 19 do segundo tempo e saiu ali durante a prorrogação. Os números que a gente viu na tela, pelo menos na minha impressão, para quem não viu o jogo, parece que ele foi mais equilibrado, né? Porque uma diferença pequena ali de finalizações e tal, mas o jogo mesmo, o Palmeiras foi muito melhor, não foi não, Silas? Para mim sim. Talvez o primeiro tempo tenha sido um primeiro tempo assim, não tão desequilibrado no sentido de o Palmeiras ter mais ações, mas depois o Palmeiras inclinou o campo para o lado dele, foi criando chances, o John faz grandes defesas ali, chute do Richard Rios, chute do Facundo Torres, chute do Estevão, que até um que combina num gol. Maurício também. Pedido, o Maurício também. Então assim... E tem que o Abel Ferreira já falou do Paulinho, mas todos os jogos que ele entrou, ele fez diferença. Contra o Inter de Miami, ele entra e ele inclina. Ele, Paulinho, inclina o campo a favor do Palmeiras e o Palmeiras vai. Tudo bem, não tem um grande jogo assim de forma coletiva, não tem um grande jogo de forma individual, como hoje, por exemplo, o Richard Rios fez um grandíssimo jogo, mas apareceram os caras como o Paulinho, que o Abel Ferreira disse. Você veio aqui para isso. E a gente tem suporte para que você jogue 30 minutos, que é o que ele precisa jogar. Depois pediu, olha o chute aí do Richard Rios. E um Botafogo que eu acho que fez muito pelo tempo que o Renato Paiva teve para entrosar esse time. Algumas contratações, meio já com tudo em andamento. Né, o Textor disse que isso estava com problemas com outros clubes lá também na Europa, que ele é o dono do time, assim, por assim dizer. Mas o Botafogo fez um grande campeonato. Eu acho que não tem que também recriminar o Botafogo, não. Perdeu para um grande, como vinha ganhando nos últimos confrontos, inclusive aqui no Allianz Parque, eliminando o Palmeiras de Copa Libertadores, inclusive. Mas eu acho que para esse jogo em especial, o Palmeiras mereceu a vitória. Ficou esse gostinho amargo por conta do Murilo Cerqueira, que você disse, Abel, já está fora, por conta do Gustavo Gomes, que para mim foi uma bobeira gigante, muito parecida com a do Gregory no jogo passado, né? Quando ele já ia ficar fora pelo cartão amarelo, primeiro que ele levou, mas aí depois levou o segundo expulso. E o Piquerez, que vão fazer muita falta. Nesse lance aí, o Montoro, a gente conversava até com o Rafa ali antes de entrar, a bobeira do Montoro, tá coçando a cabeça lá, ó, arrumando o cabelo lá fora da área. Se ele continua na marcação, esse gol não teria acontecido. Depois a felicidade, óbvio, do Paulinho, ela bate na perna do jogador do Atlético, passa por baixo das pernas do outro e sem nenhuma chance pro John. Rafael Prats, sua análise de Palmeiras 1, Botafogo 0 com golaço de Paulinho. Esperava-se um jogo de pouco espaço, né, Abel? Era um jogo muito assim de uma luta para conseguir se sobrepor ao espaço que o adversário não iria ceder. A opção do Paiva foi de manutenção de estrutura do time. Como ele não teve o Gregory, jogou o Danilo Barbosa, que foi bem no jogo. O Botafogo defensivamente, com Alan, Danilo Barbosa e Marlon Freitas, os 3 meio-campistas, até funcionou.
faltou a outra parte. Savarino muito mal, o Igor Jesus começou a aparecer no segundo tempo da prorrogação, porque a bola mal chegava até ele. O Arthur até se movimentou um pouco mais, se mexeu um pouco mais para tentar jogar, mas assim, ainda muito abaixo do que nós vimos Botafogo em outros jogos dessa Copa do Mundo. Palmeiras não. Palmeiras conseguindo encontrar alguns lançamentos, o Estevão jogou pela esquerda e não pela direita, né? O Alan, que tem feito bons jogos, que é um jovem também formado no Palmeiras, mais pela direita. Até no primeiro tempo, a dupla Alan e Maurício pouco apareceu, foi mais discreta para jogar. O jogo do Palmeiras era muito roubada de bola, inversão de jogo rápida para encontrar Piquerez e Estevão mais pela esquerda. Botafogo até marca melhor depois da parada técnica, fica um pouco mais com a bola. O segundo tempo foi muito do Palmeiras. No segundo tempo, o Palmeiras começou a apertar mais a saída de bola, começou a arrematar mais para o gol do John. O John apareceu muito bem para levar o jogo para a prorrogação. E aí apareceu o jogador que, em uma jogada, definiu a classificação do Palmeiras, que é o Paulinho, né? Abel Ferreira falou, Paulinho é para 30, 40 minutos, não vai ser mais do que isso. Para um torneio, Abel, de 7 jogos, curto, uma Copa do Mundo como essa, um jogador assim te ajuda muito. Se a gente estivesse falando aqui de pontos corridos, 38 rodadas, talvez era uma outra conversa. Agora, o Paulinho para 40 minutos, 30 minutos, como ele foi hoje, na bola que ele pegou no bico da área, foi trazendo para dentro, dribla o Marlon Freitas e bate com muita categoria, né? E ali era o mais difícil de alguém conseguir no jogo, abrir o placar. O Palmeiras era melhor, abriu o placar. Segundo tempo foi do Palmeiras na própria área defender a vantagem que tinha. Foi um jogo do Botafogo colocar a bola na área. O Botafogo acabou com o Barbosa de centroavante, Arthur Cabral de centroavante, Igor Jesus de centroavante. E o Palmeiras se defendendo como poderia se defender. Classificação dramática, mas merecida do Palmeiras pelo que foi boa parte do jogo na Filadélfia. E você lembra no lugar de quem o Paulinho entrou hoje? Lembra? Do Estevão, não Do foi? Estevão, exatamente. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o Estevão? A gente tem inclusive uma tela com números aí da joia palmeirense, já vendido ao Chelsea. Poderia ter sido o último jogo dele pelo Palmeiras. Para a alegria dos palmeirenses, não foi. Foi o último jogo do Igor Jesus pelo Botafogo. É isso aí. Né? E tá aí, ó. Estevão, enquanto esteve em campo contra o Botafogo, 42 ações com bola, uma finalização, uma no alvo, 3 chances criadas, 1 drible certo, 2 ações na área rival. Fiquei em dúvida nessa uma finalização. Acho que ele teve mais de uma, hein? No jogo, não teve, não? Que uma que ele fez o Teve gol uma do que rebote, estava impedido. não valeu, Eu acho que não entra na contagem por isso. Tá certo. A outra finalização que ele chuta na série de bola errada do Botafogo, que o John espalma, eu acho que essa que é contada na finalização dele. E o curioso sobre o Estevão é que, na minha visão e na de muita gente, quero ouvir vocês também, ele fazia um jogo muito bom. Tava dando trabalho danado ali pro Vitinho, finalizando, fez o John ali trabalhar e aí ele é substituído. E tem uma cornetagem pra cima do Abel Ferreira ali, rede social bombando, pessoal, palmeirenses bravos, porque tirou o Estevão. E olha, eu concordo com muitos, eu concordo assim com esses palmeirenses que reclamaram, porque eu não teria tirado o Estevão. O curioso é que entra o Paulinho no lugar dele, e quem decide o jogo é o Paulinho. Até brincava, conversando depois do jogo, falando, o técnico, quando é bom, e o Abel Ferreira é muito bom, às vezes ele tem sorte, tem estrela. Talvez que seja. era corneta, se o Palmeiras perde esse jogo, ia ser uma... por que tirou o Estevão pra pôr o Paulinho? Colocou o Mike, que é outro lateral como ponta, né? Exatamente, entrou o Luigi no lugar do Vitor Roque também, né? Isso aí. Mas aí deu certo que o Paulinho fez o gol e aí o Palmeiras está classificado, ninguém mais vai falar nisso, viu, Silas? Futebol é assim, não é? Já tinha feito o gol contra o Inter de Miami, quando entrou o Paulinho. Então, agora, fala pra mim, Abel, Prates e o fã do esporte que está com a gente, alguém tinha direito de reclamar alguma coisa de entrar jogando ou não entrar jogando depois do jogo contra o Inter de Miami? O jogo que o Palmeiras fez contra o Inter de Miami foi horrível. O Flaco Lopes faz um grande jogo quando ele entra no lugar do Vitor Roque. No primeiro jogo, depois ele entra jogando no jogo agora contra o Inter de Miami, não jogou, não só ele, o time não foi bem. E aí você vê talvez a vantagem que o Abel Ferreira tem sobre o Renato Paiva, de estar mais tempo no clube. Veiga não entrou no jogo. O Flaco Lopes nem entrou no jogo. Felipe Anderson Todo mundo falou. Felipe Anderson não entrou no jogo. A gente falou do Murilo, que estava machucado. A gente falou do Piquerez, que vai estar fora. A gente falou do Gustavo Gomes, que vai ficar fora. E a gente nem falou do Aníbal Moreno, que entra agora nesse jogo. O jogo passado ficou fora também. O titular, estava como titular absoluto ali no meio campo. O Abel mexeu meio time para hoje. Tanto é, o Abel no jogo contra o Inter de Miami coloca o Marcos Rocha no lugar do Jai. O Marcos Rocha também não vai bem. Ou seja, então a gente vê a vantagem que o Abel tem e a gente não está lá durante a semana
para saber como está cada jogador, como ficou cada jogador depois de um jogo. Vocês lembram que teve uma bronca gigantesca sobre o Richard Rios há uns tempos atrás, aqui no Brasil ainda, porque o Richard Rios meio que reclamou, não queria ir no jogo. Teve jogo contra o Corinthians também, que ele vai entre os reservas. O Corinthians é em cima dele, ou ele perde a bola. Não, assim. e num jogo também, Abel e Prats, ele entra com o time reserva e não jogou, não. Fez meio que corpo mole e o Abel Ferreira falou, não, aqui, se você estiver em campo, você tem que deixar a vida. E isso, acho que os jogadores do Palmeiras entenderam. Agora, merecida a vitória, porque ele sabe muito bem quem tira. E aqui a gente precisa, não é pedir desculpas, mas a gente precisa dar os parabéns ao Bruno Fux, porque assim como se falou muito da ausência do Gregory, e o prejudicial que poderia ser para o Botafogo, se falou muito também da saída do Murilo e a entrada do Bruno Fux. Hoje fez um bom jogo. O Palmeiras ia ter muito problema com isso. Jogou bem. Na última bola do jogo, ele acaba salvando o Palmeiras de tomar o gol do empate. Então, parabéns ao Abel, parabéns ao Bruno Fux, né? Parabéns ao time do Palmeiras que voltou a ser aquele Palmeiras que o torcedor sempre viu, conhece. Mas, sendo Benfica ou sendo Chelsea... já definiu. Não, sendo Benfica ou Chelsea. Sendo Benfica ou Chelsea, vai ter essas ausências aí que são importantíssimas para a sequência do trabalho. Prats, você teria tirado o Estevão ali? Não, na hora que ele saiu, eu achei que ele estava bem no jogo, Abel. Foram talvez os melhores minutos dele na Copa do Mundo. Ainda é pouco pro talento que ele tem, ele não joga um grande mundial... mas no primeiro tempo ele foi muito acionado e perdeu muitas jogadas, né? O time ainda procura muito o Estevão para jogar. É natural. Ele é um tipo de jogador de carregar a bola, de driblar, de procurar espaço. Quando ele sai ali a 19, 20 do segundo tempo, ele não estava mal no jogo, né? Então, assim, a alteração ali, até o Estevão sai reclamando, ele meio que fica assustado, surpreso que é ele, né? Eu que vou sair, vai saindo pela lateral. Agora, o Paulinho é um tipo de atacante que o Palmeiras não tem muitos parecidos no elenco. O Paulinho é um jogador que não fica muito preso a um setor do campo. Então, por exemplo, o Alan, que me parece que é um meio atacante, hoje mais preso pela direita. Pedido do treinador, obviamente. Estevão, mais preso pelo lado do campo. Facundo Torres também é um jogador que fica um pouco mais aberto. O Paulinho não. Como é um jogador de sair muito da ponta para o meio, carregar a bola, ele traz um tipo diferente do Palmeiras atacar. O Palmeiras confia muito na maneira que ele carrega a bola, que ele pode encontrar o espaço, fazer a jogada que ele fez hoje no gol da vitória. Mas quando o Estevão saiu, eu também não tiraria, Abel. Achei que ele estava bem no jogo àquela altura da partida. E saiu, reclamou, e quem entrou fez o gol da vitória, e depois saiu também, que foi o Paulinho, que foi substituído logo depois do gol. Segundo o Abel, ele pediu para sair também. Vamos acompanhar o que disseram. Saiu mancando, viu, Diga. Abel? O Paulinho, quando na comemoração... O Abel falou que ele... Você viu também, né? Ele sai mancando, assim, não entendi. Tomara que não seja nada, né? O Abel até na entrevista coletiva disse que ele vai passar por outra cirurgia depois do Mundial. Na canela, se não me engano, né? Foi. É um problema que ele já tinha desde a época do Atlético Mineiro. O próprio Paulinho disse que jogou a final, não só a final da Libertadores, mas jogos durante o Campeonato Brasileiro do ano passado, no sacrifício, que é o termo usado no meio do futebol, no sacrifício mesmo. Ele deu muitas entrevistas defendendo o Paulinho. O Hulk deu muitas entrevistas defendendo o companheiro. Falou, vocês não sabem o que ele está passando aqui. É uma pena, tomara que, caso se confirme, deve ser isso mesmo, porque o Abel Ferreira falou que ele passa por outra cirurgia, que fique bom de vez, né? Porque é um grande jogador, já mostrou isso durante sua carreira e mostrou hoje, mais uma vez, nessa classificação do Verdão. O Palmeiras já está nas quartas, vai pegar ou Benfica ou Chelsea. É tão claro assim que seria melhor para o Palmeiras o Benfica? Mas claro que é melhor. Não tem dúvida, não tem discussão. É melhor. Ih, Eugênio. Eu tenho minhas dúvidas. É mesmo? O Benfica surpreendeu até aqui no Mundial. Tá. Sendo bombardeado pelo Bayern e arrancando uma vitória ali e o resto... O segundo colocado do Campeonato Português, atrás do Sport. Eu acho o Chelsea melhor. Eu acho o Chelsea melhor. E tem jogadores interessantes ali que estão... E não acho o Chelsea um timaço, tá? Só acho melhor que o Benfica. O Chelsea até agora não conseguiu fazer... o último jogo conseguiu jogar um pouquinho mais e tal... Mas ainda não foi esse time todo, não. E eu costumo dizer o seguinte, o William. Diga. Qual é o melhor adversário dentre Chelsea e Benfica? Teoricamente, o que perder. Não vai enfrentar o que perder, vai enfrentar o que ganhar, então não adianta. Faz sentido, faz sentido. Eu vejo assim, eu acho que é melhor pegar o Benfica, mas eu também não vejo uma diferença
tão grande assim. Eu acho que a gente tem que olhar também para a maneira como... Nos percentuais, quanto você colocou? Eu coloquei 60-40 Eu coloquei como você. pro Chelsea. Eu também. 60-40 pro Chelsea. Acho que eu fiz 65. Você tinha ido, acho que... Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Eu tenho uma cola aqui, rapaz. Mas eu coloquei 60-40 pro Chelsea, até pelo potencial, acho que dos jogadores, da capacidade dos caras e tudo mais do que pelo jogo em si. Eu acho que o Benfica, diante do Bayern, cara, ele fez um bom jogo, dentro do que ele podia fazer. Taticamente, o Benfica é melhor que o Chelsea. Estrategicamente, exato. Acho que, mas pronto. Assim, estrategicamente foi um Tira time que mais fez do o que menos. tinha que fazer. No primeiro tempo, sobretudo, que o Bayern não estava com todos os seus jogadores, o Benfica soube jogar bem. Poderia, inclusive, ter ampliado o placar no primeiro tempo contra o Bayern. Então, acho que... Serão dois... Qualquer adversário ali não vai ter... Eu não vejo uma facilidade. Não vejo facilidade. Assim, esse aqui... Mas assim, o que eu vejo é, se o Chelsea jogar, se eu conseguir extrair mais dos jogadores que tem, ele complica mais do que o Benfica. É isso. Assim, Mas está tendo dificuldade de fazer isso. Né? E diante do Palmeiras, assim, o Benfica pode assumir qualquer postura. Não que ele vai jogar atrás, eu digo assim, o Benfica não tem problema de, se precisar, jogar aqui trancadinho. Tá? O Chelsea já tem um... Chelsea vai jogar. Você se olha no outro, né, outro patamar, assim... eu falo assim, até pela ideia do Maresca mesmo. Brasileiro, ele é um técnico de guardiolista. Guardiolista. Se fosse para escolher, mesmo reconhecendo que é difícil, eu ficaria com o Benfica. Para mim, assim, entre Benfica e Palmeiras no jogo, imprevisível. Entre Palmeiras e Chelsea, eu acho que tem uma pequena vantagem do Chelsea. Seriam 60-40, 55-45? É isso, uma pequena vantagem, porque o Palmeiras, coletivamente, se joga bem, é muito mais forte que o Chelsea. Se for com o Chelsea, eu baixo um pouquinho o percentual do Palmeiras, acho que é uns 60-40 pro Chelsea. O Benfica 50-50. Aí tem a questão que a gente não entrou, mas assim... Dos desfalques? Os desfalques Podemos do Palmeiras. entrar. Pode chegar nela. Piquerez? Gustavo Gomes? O Piquerez também? Sim. Piquerez também, Não, então é assim... A defesa foi pro espaço. A defesa foi pro espaço. Aí realmente eu acho que é para baixar o percentual do Palmeiras, porque o Piquerez talvez seja o cara mais insubstituível desse time, não porque ele seja o melhor, mas porque o reserva está bem abaixo, que é o Vanderlan. E quando você perde os dois zagueiros, eu também vejo eu não acho que o Fux tenha feito um mau jogo hoje, eu já tinha um monte de gente cornetando e tal, mas não acho que ele tenha feito um mau jogo. Salvou uma bola com o rosto ali no final, né? Exato. Com o nariz, praticamente. Só eu e ele conseguiríamos fazer isso com o nariz. Cara, assim, se você jogar um jogo desse, seja ele contra o Benfica, seja ele contra o Chelsea, com o Mikael e o Fux, é mais complicado. Mas pensa o nível do ataque do Chelsea, dos jogadores de construção, comparado com os do Benfica, como isso pesa mais quando você enfrenta o Chelsea do que quando você enfrenta o Benfica? Não, tudo bem. Mas, cara, primeiro assim, eu vi o Di Maria, eu fiquei me perguntando, esse cara tá voltando por amor. Assim, porque o Di Maria que a gente viu jogar contra o Bayern, dando pique aos 35 do segundo tempo para tentar puxar contra-ataque, tendo feito a partida tecnicamente que ele fez, também não é que é só... acho que é a motivação do Mundial também. Claro. Né? Pro Benfica, você diz? E tá encerrando a carreira no futebol europeu, vai jogar no Rosário Central. É meio que a mesma lógica do Messi. Porque ao longo da temporada ele nem foi titular absoluto. Verdade. Piquerez, Gustavo, Murilo... Sobrou o Giai, se é que ele vem pro jogo. Eu sei que o Abel não tem... A gente está falando que o Abel ele perdeu seus dois zagueiros titulares. Os pilares. Então, falar em ter 3 parece um absurdo, mas ele pode usar até o Marcos Rocha para ter uma consistência um pouquinho maior. Lá atrás, há muito tempo, já usou. É que eu acho que aí a única coisa é que eu só vejo o Giai e o Marcos Rocha jogando pelo lado direito. Então, e aí você te dobra na frente, é isso? Olha, ele está numa sinuca ele está numa sinuca de bico. Agora, realmente, é bem complicado. Ele tem a gente falou, né, do Naves e do Benedetti, que são garotos também que... Pode ver. Até com o Mike, sei lá, de repente, no meio desse time aí. Mas uma outra coisa que o Abel aprendeu, desculpa voltar ao tema. Não, vai lá. Você lembra do jogo contra o Boca? Quando a gente falou que ele acertou ao manter os jogadores, deixar o Endrick fora, quando foi eliminado da Libertadores. E, na verdade, aquilo foi um erro. Mas eu concordei com ele e só percebi que era um erro depois. Porque o Endrick também tinha entrado alguns jogos antes e não estava jogando tudo aquilo. Agora ele coloca os jogadores de base com muito mais facilidade, né?
jogadores vindo mais jovens, ele usa, assim, pensa menos antes de usar. E ele tem um elenco melhor do que ele tinha naquela época. Mas com o Naves tem alguma questão aí, enfim, acho que foi a questão até da tentativa de negociação, do jogador querer sair, o empresário acho que incomodou o Abel, ele deixou isso claro em algumas declarações, então não sei se ele vai poder entrar. E também não é que eu quero dizer, é melhor o Naves do que o Fux, do que o Michael, não é isso que eu estou falando. É que na ideia que o Calçade está trazendo de repente... É que você mexe na estrutura, você pode mexer na estrutura. Claro que o adversário vai ser um... Porque ele tem dois pilares para mexer no time. Um é olhar para que adversário vem, o outro é os seus problemas aqui dentro. E agora a gente está falando de um mata-mata, né? Hoje ele foi para a linha de 4, então se olhava a saída com 2 zagueiros, os laterais mais baixos, não com 3 mais 2. Então ele foi diferente. Porque não tinha o Murilo, provavelmente. Ele foi diferente no jogo hoje. E ele tem um problema defensivo, ele precisa se resguardar também. Então os volantes vão ser, assim, eu acho que não mexe nesse setor, mas assim, o que vai ser muito importante são as beiradas, como ele vai lidar com as beiradas do campo e com a linha defensiva. No momento que, se eu estou sem meus titulares, como eu protejo isso? Com 4-2-3-1? Ou eu vou ter o terceiro preso aqui para ter mais consistência? Chamou o Martínez para jogar mais perto dos zagueiros. Então, eu pensei até assim... O terceiro ali, 3 homens. O M e o Aníbal, que são caras bons que brigam, de repente, jogarem juntos. Martínez como fazer uma trica com o Rios e com a linha. Jogar com linha de 5, se for o Chelsea principalmente. Quando precisar, ele baixa um, como fez o Danilo hoje. Exato. Enfim, mas ele vai ter que achar uma solução inédita. Porque a ausência do... Ou tudo bem, não é a solução inédita, é manter o esquema e ir com o Fux e o Michael. Sei que não é o momento, mas eu acho bastante cruel esse regulamento para a Copa do Mundo. Porque, assim, os 2 cartões, né? Você falou, pô, professor, o cara te deu amarelo, você tomou 2 assim, você está fora de um jogo. Claro que tem entradas, são violentas, ou mais fortes, mas é o seguinte, você já está amarelado naquele jogo, então aquele jogo você já pode ser expulso. Assim, 2, para uma competição assim, você leva um desmembramento. Eu sou contra suspender por cartões amarelos. Eu acho que deveria ter algo diferente. Eu não sei agora, confesso que eu não sei como é o regulamento, depois vou me informar, se alguém souber e quiser mandar rapidinho aqui. Se por acaso, assim, eu acho que o Palmeiras nem é favorito, não será favorito. A gente pode dar ou 50-50 no melhor dos casos, ou 60-40. 60-40 se for o Chelsea. É possível. Tem chance. Eu não sei se o Gomes, por ter tomado... Vermelho e o... Vermelho e deve ser 2 jogos. Eu acho que são 2 jogos. Acho que ele não voltaria para uma... Tem que ver, mas deve ser 2 jogos. Eu não sei se o vermelho não anula o... É que ele pode tomar aquela suspensão que vem do comitê de disciplina, né? Mas aí são 2 amarelos de fato. Fora contra o City, é isso? É porque não foi... Não, eu acho que não. Acho que, na verdade, ele não ficaria fora... Porque a expulsão é consequência do segundo amarelo. Então, sim, teria que ser um vermelho direto. Teria que ser um vermelho direto para que ele não pudesse jogar uma eventual semifinal. No comentário da violenta, o Nicolas Jackson pegou 2 jogos, né? Direto, assim. Eu acho que eu acho que o vermelho do Gustavo Gomes não pode ser comparado com esse. Acho que é isso. Volta pendurado, então, né? Se voltar, né? Se voltar, Se né? passar do Não, mas anula o cartão. Tem que ver como é que regulamento fica. A partir das quartas... Agora os cartões são zerados. A partir das quartas, ele só está fora desse próximo, garantido. E se tiver outro... então teremos Gustavo Gomes contra o City, é isso? É isso. Pô, então... Contra o City? Aumenta as chances contra o... É o City? Você eliminou o Fluminense e Inter. Você eliminou o Fluminense e Inter. Gente, é o City. Tá bom. Sim. Eu falei numa vez. Eu também acho que é o City. O brasileiro fica triste. Também acho. Eu acho que é o Al-Hilal. É o City. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!